Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa live sobre cuidados com as gestantes e os recém-nascidos no tempo de pandemia. De uma forma inovadora, uma vez que nós estamos atravessando esse período de isolamento e distanciamento social. Essa live faz parte da 10ª semana do Bebê de Sobral. E ela compõe um conjunto de estratégias de mobilização social em favor da primeira infância. Ela é apoiada pelo Fundo das Nações Unidas, né, para a infância, o UNICEF, e tem por objetivo tornar o direito à sobrevivência e o desenvolvimento das crianças até 6 anos de idade uma prioridade dentro das agendas dos municípios brasileiros. Nesse momento de abertura, de transmissão, eu quero agradecer em meu nome, o nome das palestrantes, que serão a doutora Juliana Pinto e a doutora Ana Cecília Sucupira, pelo convite que nos foi feito pela comissão organizadora da 10ª semana do Bebê de Sobral, para que a gente pudesse participar desse momento e fazer as reflexões que vocês vão observar aqui durante a nossa apresentação sobre os cuidados que estão sendo prestados às nossas gestantes e aos nossos recém-nascidos aqui no município de Sobral. Quero agradecer também a participação de todos vocês que estão aí do outro lado, nos curtindo. Não esqueçam de dar o seu joinha, para que a gente possa chegar a um número maior de pessoas com essas palavras que a gente vai trazer aqui para vocês. Para a discussão, então, desse momento, eu vou já dar o meu boa tarde e chamar a doutora Ana Cecília, que vai nos agraciar com as suas breves palavras, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor a nossa palestrante. Boa tarde. Eu queria agradecer a comissão organizadora da 10ª semana do Bebê de Sobral. Eu fui apresentada, estou aqui como de São Paulo, mas, na verdade, eu me sinto muito sobralense. Desde 1998, que eu vou quase todo mês a Sobral. E fico muito feliz de estar participando dessa semana, porque eu já participei presencialmente em muitas delas. Atualmente, eu estou como presidente do Instituto Trevo de Quatro Folhas, que mantém a Casa Acolhedora de Sobral. Então, eu espero que a gente possa conversar bastante sobre essa proteção ao Covid. Para você dar o nosso boa tarde para a doutora Juliana Pinto, que é a nossa médica pediatra aqui do Projeto Trevo de Quatro Folhas. Seja bem-vinda, Juliana. Boa tarde. Eu queria agradecer ao convite, né? Parabenizar também a todos pelo evento, né? Eu sou Juliana, sou de Quatro Folhas, do Comunidade Infantil, que é o cuidado do pré. E a gente vai ter agora à tarde uma conversa sobre os nossos cuidados com os bebês e com a pandemia e isolamento social. Viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Juliana. Lembrando para todos que essa nossa live ela é na internet, então a gente pode ter alguns delays, algumas interrupções, que são normais, aí quem está na realidade da internet compreende esses pequenos entraves que a gente pode ter na nossa transmissão. Quero lembrar também para vocês que essa live faz parte de uma ação intersetorial, que é a Semana do Bebê, que ela é promovida pela Prefeitura de Sobral, sob a coordenação do gabinete da vice-prefeita. Também tem a participação das secretarias de Educação, da Saúde, né, que a gente está representando aqui, dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, da Secretaria de Cultura, Juventude, Esportes e Lazer, e tem uma ação importante aqui no nosso município para prevenção e manutenção da política que é direcionada às nossas crianças. Eu vou iniciar uma apresentação aqui para vocês,
porque eu sou médica, sou médico obstetra, trabalho aqui no município de Sobral, junto ao Trevo de Quatro Folhas, fazendo uma coordenação em relação à assistência materno-infantil. Então, vou fazer uma apresentação para vocês de como está sendo o atendimento das gestantes aqui no município. Pronto. Eu vou falar para vocês, então, nessa nossa live dos cuidados com as gestantes recém-nascidos nos tempos de pandemia, sobre assistência às gestantes aqui do município. Pode passar. O município de Sobral é um município que está localizado na região nordeste do estado do Ceará. Ele é sede da macro-região de saúde de Sobral, que é composta de 55 municípios, que contam um total de 1.600.000 habitantes, aproximadamente. Sobral é uma cidade de porte médio, ela tem 210 mil habitantes pelo IBGE, e ela é sede dessa macro-região. A nossa organização, ela parte da atenção primária. Então, a nossa assistência à saúde das gestantes, ela se dá com a realização de assistência pré-natal em todas as nossas unidades básicas. Pode dar um enterzinho para mim, por favor? Aí vocês vão ver nesse mapinha que nós temos 37 centros de saúde da família distribuídos em toda a nossa cidade. Então, nós temos centros de saúde na sede, que são 22, e 19 centros de saúde da família localizados nos distritos, sendo que o distrito mais longe dista aproximadamente 60 quilômetros da sede de Sobral. Então, é um importante ponto para a assistência à saúde das pessoas nos diversos territórios. As nossas gestantes, portanto, todas fazem pré-natal no nosso centro de saúde da família. Nós também contamos, pode dar um enterzinho, com um centro de especialidades médicas que oferta assistência de pré-natal de alto risco para as gestantes aqui do município. Temos uma policlínica, pode passar, uma policlínica, que essa policlínica ela oferta assistência pré-natal para as nossas gestantes e para gestantes da micro-região, ou seja, dos municípios que são consorciados com Sobral para assistência nessa policlínica, então são 24 aqui nesse universo, e também temos a nossa rede hospitalar, que conta com a maternidade que está localizada na Santa Casa, que neste momento é a nossa referência para partos de baixo e alto risco, e a nossa maternidade que está localizada lá no Hospital Regional Norte, que também é referência aqui para partos de alto risco. Essa é a nossa rede assistencial materno-infantil, né? A que a gente tem organizado para prestar toda assistência. Então, nós temos assistência pré-natal de baixo risco em todas as nossas unidades básicas, o nosso pré-natal de alto risco nas unidades de referência e a parte hospitalar ocorrendo, né, os partos, né, e algum internamento que porventura alguma gestante necessite durante o período gestacional nas maternidades da Santa Casa e do Hospital Regional Norte. Nesse momento de pandemia, a gente teve que fazer alguns ajustes na nossa assistência para que a gente continuasse dando assistência mesmo com a questão da indicação de isolamento. Pode passar que eu vou falar para vocês como é que a gente se organizou. Num primeiro momento, onde a gente ainda estava naquela fase de transmissão por contato, né, a gente fez algumas organizações dentro do município para que a gente pudesse mitigar ao máximo a transmissão. Então, foi indicado isolamento total. Pode passar o próximo. Eu vou trazer um detalhe aqui para vocês. Nos atendimentos que nós montamos nesse primeiro momento, dá mais um enterzinho, vou chamar a atenção para vocês aqui, que nos primeiros 15 dias de isolamento que nós indicamos aqui no município, pode dar mais um enter, as gestantes, elas ficaram, nós cortamos a questão de ter o pré-natal programado. Nós ficamos nos primeiros 15 dias de pandemia aqui no município, atendendo das gestantes apenas as queixas. Só as queixas ginecológicas, alguma dor para urinar, tipo de sangramento, foi o que a gente dedicou de atendimento para nossas gestantes, e isso ficou durante os primeiros 15 dias. Depois dos primeiros 15 dias, nós retomamos a nossa programação de pré-natal nas unidades básicas, que eu mostrei anteriormente, e com mais aproximadamente 30 dias, nós voltamos a ofertar o pré-natal de alto risco.
Então, nós já retornamos para Natal de alto risco no Centro de Especialidades Médicas e na nossa policlínica, né, fazendo essa organização. E, em relação ao atendimento específico da pandemia, nós também fizemos uma orientação, uma discussão e uma reorganização da nossa rede. Na nossa rede hospitalar, os partos normais, sem risco de contaminação por Covid, ficaram concentrados na Santa Casa, na maternidade da Santa Casa de Sobral. E todos os partos suspeitos ou confirmados com Covid ficaram concentrados no Hospital Regional Norte, que é a referência municipal aqui para o tratamento do Covid-19 nesse momento da pandemia. Então, nós rapidamente nos organizamos para que a gente pudesse fazer uma assistência bem organizada, em que a gente pudesse seguir ofertando assistência para Natal, mas tentando minimizar ao máximo a questão da contaminação. E aí, o que a gente preconiza aqui no município? As gestantes, quando elas são sintomáticas, pode passar o próximo, elas são um grupo de risco prioritário, está um pouco pequeno, mas esse é o fluxo que a gente vem observando aqui no momento. Certo? Em que os casos leves, uma vez confirmado, né, o paciente vem na unidade básica, é uma gestante, está com um caso leve, nas primeiras 48 horas a gente faz prescrição de Tamiflu para essa gestante, e ela também é um grupo prioritário para a prescrição de prednisona e azitromicina a partir do 5º dia de sintomas. Obviamente, na questão de como as nossas equipes vão fazendo o acompanhamento, se a gestante, nesse período em que ela está sintomática, ela tem algum agendamento eletivo, está agendado meu pré-natal e está caindo nesse período em que ela está sintomática, a gente adia a consulta dela para depois dos 14 dias, onde, teoricamente, ela não vai ser mais transmissora. É muito importante, nesse momento da pandemia, que a gente não perca os parâmetros de que, ainda para essa doença, a grande ferramenta, já que a gente não tem um tratamento totalmente estabelecido, é a questão do distanciamento. Então, estando a gestante sintomática, ela tem uma consulta eletiva, a gente adia, mas a gente observa que este é um grupo que no nosso município é prioritário para a prescrição de Tamiflu nas primeiras 48 horas. Se ela estiver ainda sintomática com gravidade, mas sem indicação de internamento, ela recebe na nossa atenção primária prescrição de prednisona e azitromicina, e ela também é um grupo prioritário para a questão dos testes rápidos, que nós aqui no município ainda não conseguimos fazer de forma massiva na população. Nós temos um número reduzido de testes disponíveis, mas as gestantes são um grupo prioritário para a gente fazer esse tipo de testagem aqui no município. Eu acho que eu basicamente falei tudo que eu queria falar para vocês em relação ao atendimento das gestantes. Vou encerrar aqui a minha apresentação e vou ficar depois à disposição para que, se alguém tiver alguma dúvida, possa tirar essa dúvida ao longo da apresentação, ao longo da sessão de perguntas que a gente vai fazer depois. Pode passar. Bom, lembrar para vocês, então, de dar aquele joinha para que a gente chegue mais próximo de várias pessoas, e também lembrar para quem está inscrito na nossa 10ª semana do bebê, que os certificados eles vão ser enviados pelo e-mail que vocês informaram no momento da inscrição. Fiquem tranquilos e fiquem curtindo a nossa live. Agora eu vou convidar a doutora Juliana Pinto para ela falar sobre assistência ao recém-nascido de Sobral nesse momento da pandemia. Alô? Bora, Juliana, está contigo a palavra. Vou aqui falar para vocês. Tô te ouvindo.
Já vamos voltar para ti aqui a apresentação. Só vou informar aqui para o nosso público que nesse momento nós temos 260 pessoas assistindo a nossa live. Nos ajudem compartilhando, curtam a nossa apresentação para que a gente possa ter mais gente nos assistindo em outros momentos. Agora eu vou passar de novo para a doutora Juliana, porque eu acho que ela já está pronta aqui para nos presentear com a apresentação dela. Ainda não. Pronto, a doutora Juliana está tendo um probleminha lá de internet e eu vou ficar conversando com vocês sobre a questão de como está a pandemia aqui no nosso município. No geral, a gente ainda está indo para o pico, né? Ainda estamos com o número de casos aumentando aqui na nossa cidade. E aí, nesse momento, eu peço para todo sobralense que está me escutando que lembre da questão que a gente precisa manter o distanciamento. Saiam de casa somente se for necessário. Se saírem de casa, lembre-se que no nosso município o uso de máscaras é obrigatório e que no retornar para a nossa casa, a gente sempre deve fazer um ritual que tem que se tornar parte da nossa vida diária. Ou seja, a gente precisa lavar bem as mãos, trocar a roupa que a gente vem da rua para dentro de casa. Quem tiver sintomático precisa não compartilhar seus utensílios, né? Que são os talheres, os copos, os garfos, para que a gente minimize ao máximo a questão da disseminação da doença aqui no nosso município. É bem importante que a gente lembre disso todos os dias e realmente observe a questão do distanciamento. Pronto, agora a gente está pronto para receber a apresentação da doutora Juliana, que vai nos falar sobre como está sendo o atendimento ao recém-nascido aqui no município. Ó, chegou a doutora Juliana. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, né? Eu acho que agora vai dar certo. Né? Eu queria falar para vocês, então, como é que está sendo os nossos cuidados na maternidade e ao chegar em casa com os nossos bebês, né? Eu trouxe alguns slides, tem como apresentar os slides? Bom, podemos passar. Então, para começar, todo o nosso raciocínio é baseado em como é que se transmite a doença, né? Então, o coronavírus, ele, que muitas vezes era um resfriado, né, ou uma gripe, ou pode evoluir com uma doença respiratória, ela se transmite como outras gripes e outros resfriados que a gente já conhece, que é basicamente por gotículas, né? Ou da saliva, ou do catarro durante o espirro, ou da tosse, né? Por aerossóis, tá? E esse catarro que é eliminado durante o espirro, durante a tosse ou na fala, ele entra normalmente pelo nariz ou pela boca, principalmente. Também pode entrar pelos olhos, se a gente ficar coçando os olhos, mas é principalmente pela boca e pelo nariz. Da boca e do nariz, o vírus vai se replicando, né? Vai se reproduzindo, e ele vai entrando pela via respiratória até chegar no pulmão, onde ele pode evoluir com, né, provocar uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, que são aqueles sintomas mais graves dos pacientes que estão, né, às vezes até internados e evoluindo a óbito, que é o que a gente quer evitar que aconteça, né? Pode passar. Pronto, então, basicamente, o vírus, a pessoa espirra, e essa secreção, essas gotículas vão entrar na boca e no nariz de alguém que esteja por perto, tá? O que é importante a gente saber também? Lógico que pode acontecer de alguém espirrar no nosso rosto e pegar nesse momento. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, onde eu ia examinar garganta de crianças, eu levava aquela tossida bem na hora do exame físico, e algumas vezes eu até já adoeci junto com o paciente, né? Mas além desse momento da tossida, também pode acontecer a gente pegar em algum objeto contaminado, né? E levar, colocando a mão na boca e no nariz, o vírus para dentro da nossa mucosa. Então, para isso, a gente tem que saber que o vírus sobrevive na superfície durante algumas horas, né? Então, a gente sabe que nos plásticos, né, como está no slide, ele pode durar até 72 horas, até 3 dias, né? Mas que no metal ele pode durar até 4 horas. Então, o que a gente imagina que pode acontecer? Tá pronto. Pegue no corrimão no trinco da porta,
Outra pessoa vem, abre a mesma porta e coça o nariz. Na hora que ela coça o nariz, a mão dela que é contaminada pelo trinco, ela coloca o vírus, né, para dentro do nariz dela e ela vai adoecer. Por isso que a gente está recomendando, que é muito importante, né, a limpeza a lavagem das mãos, a higiene com água e sabão e com álcool, né, a 70%, e manter as superfícies limpas, né? Tá limpando os trincos, tá limpando os objetos que a gente traz da rua, que eu vou chegar a falar novamente, porque pode estar o vírus ali contaminando e a gente depois se autocontaminar. Próximo. Pronto. Então, na maternidade, o que é que nos está sendo recomendado, né? As mães assintomáticas, elas estão sendo orientadas a usar máscara a maior parte do tempo possível, né? Para que evite que ela coloque a mão na boca e no nariz, evite que ela fale e elimine gotículas, evite que ela tosse e espirra a qualquer momento e esteja disseminando o vírus no quarto, porque na maternidade, muitas das nossas pacientes estão em enfermarias, são várias mães com vários bebês, com acompanhantes, né? Então, eles devem estar todos de máscaras, né? As mães, as acompanhantes, né? E os profissionais estão todos usando máscara. As mães que chegam com sintomas de resfriado ou de gripe, elas estão ficando separadas, né? Ou em quarto privativo, que seria o ideal para ela ficar sozinha no quarto com o seu bebê, né? E aí, nessa situação, a gente coloca o bebê a 2 metros da cama dela, para que se ela tossir ou espirrar, não respingue no recém-nascido, né? E aí, no momento da amamentação, ou se ela precisar trocar a fralda do bebê, ela deve colocar a máscara, passar o álcool nas mãos, e aí sim ela vai, ou lavar a mão com água e sabão, e aí é assim que ela vai na maternidade pegar o seu bebê para amamentar, tá certo? Como às vezes não tem quartos para todas as mães, pode acontecer de ficar várias mães gripadas no mesmo quarto. Se não tiver como deixar esse bebê a 2 metros, a gente está colocando os bebês separados, para que ele não pegue gripe das mães que estão dentro do quarto, tá? Então, em último caso, isso pode estar acontecendo e esse bebê pode estar ficando isolado da mãe quando ela está em outro quarto com várias mães gripadas. Até porque, naquele momento da maternidade, eu não sei se todas as gripes são coronavírus ou se não, na verdade, são casos suspeitos, aguardando o resultado de exame, né? Sempre que a mãe estiver na maternidade, a gente está pedindo para ficar uma acompanhante, de preferência mulher, de maior, entre 18 e 60 anos, sem sintomas, né? E que esteja também de máscara, porque ela não pode se contaminar na maternidade. A gente sabe que mesmo alguém assintomático, pode ser que ela esteja naquele período de incubação, vai começar a gripar a partir de amanhã, e hoje ela já está transmitindo, né? Como a gente não tem como imaginar, como adivinhar quem é que vai gripar amanhã e que já esteja com vírus incubado, já deve estar todo mundo de máscara. Próximo. Pronto. Então, é super importante que essa higienização da mão seja feita muito cuidadosa, que a gente tem que lavar todas as superfícies das mãos. Então, a gente molha a mão, pega um pouco de sabão líquido, ou mesma coisa se for no álcool, e aí a gente vai lavar as palmas das mãos, vai lavar os dorsos das mãos, e já aproveita para lavar entre os dedos, né? Lembra de lavar os polegares, né? Lavar as pontas dos dedos, esfregar as pontas dos dedos, né? E vamos lavar também os punhos, tá certo? Então, a quantidade de álcool que eu devo colocar na minha mão é a quantidade do álcool para durar esses 30 segundos que deve demorar essa higienização, tá? Então, é importante que a gente faça a higienização de todas as partes da mão, né? E aí, depois eu enxugo e descarto, né? Aqui no caso que era lavagem com sabão, que a gente vê que pelo quadradinho, depois descarta o papel que usou para enxugar, tá? Então, essa lavagem tem que ser muito cuidadosa e ela vai ser feita sempre antes da mãe pegar no bebê, ou com água e sabão, ou com álcool gel, né? Ou da cuidadora também. Próximo. Pronto. E o uso da máscara, tá? Se eu sei que o vírus pode ser eliminado pela tosse, pelo espirro, pela saliva, se todo mundo usar máscara, né? E se a gente manter a higienização das mãos e dos ambientes,
a gente vai conseguir controlar a transmissão do vírus. Talvez a gente não consiga 100%, mas a gente vai conseguir diminuir bastante a transmissão. Só que para que isso funcione, a gente tem que estar usando essa máscara corretamente, né? Eu trouxe até uma máscara para demonstrar. Essa máscara pode ser de tecido, né? Tem que ser um tecido mais grosso, que o espirro não passe pelo tecido. Então, tem que ter mais de uma camada. E aí, não adianta eu usar a máscara e tirar para falar e deixar no queixo, né? Ou na testa, né? A máscara tem que ser usada cobrindo todo o nariz, a boca e no queixo, para que quando eu fale, para que quando eu espirro, eu tosse, eu não transmite, tá, o vírus para o ambiente, para as pessoas que estão perto de mim. Não se tira a máscara para falar, não se tira a máscara para espirrar ou tossir, para suar o nariz, se você está num ambiente que tem outras pessoas, tá certo? Não adianta eu tirar a máscara e de vez em quando coçar o nariz. Tira a máscara, coça o nariz de novo. Tira a máscara, cutuca os dentes e volta a máscara. Que a cada vez que eu tiro a máscara, eu posso estar eliminando o vírus ou introduzindo o vírus. Então, só funciona a máscara se ela não sair. Então, se eu vou fazer compras, eu coloco a máscara no bolso, vou fazer minhas compras e eu só tiro quando eu chegar em casa, tá? Então, no caso, eu que estou trabalhando no hospital, eu coloco a máscara no carro, chego na Santa Casa, trabalho, né? Meu plantão, e eu só vou ficar sem máscara novamente quando eu chegar em casa. Muito cuidado quando eu vou comer no meu plantão, ou para quem está ficando no posto de saúde, tá? Porque é o momento onde todas nós vamos ter que tirar a máscara, né? Então, na hora que a gente tira, a gente está desprotegido. Então, existe a maneira correta de tirar a máscara, que é não pegar nela, porque ela pode estar contaminada. Quando eu vou tirar a máscara, eu tiro sempre pelo elástico e eu não pego na máscara, porque ela pode estar contaminada. Tá certo? Se eu vou comer ou vou beber água, eu não posso estar a menos de 1 metro de uma pessoa, porque durante a refeição ela pode conversar, pode espirrar e me contaminar. Então, eu procuro comer e beber afastado das pessoas, a gente se reveza, vai de 2 em 2, né, no refeitório, para que a gente não se contamine durante o serviço, né? Isso é muito importante. Do mesmo jeito para beber água, né? Então, durante o meu trabalho, se eu preciso beber água, eu vou para um lugar que eu estou sozinha, eu tiro minha máscara puxando pelos elásticos, higienizo a minha mão, bebo a água, né? E depois higienizo a mão de novo e boto minha máscara novamente e vou trabalhar de máscara, protegida, tá? É assim que deve ser feito, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vamos ver. Sobre o aleitamento materno, é uma dúvida muito frequente, as mães estão, né, ansiosas, que como é que a gente vai fazer para amamentar, tá? Então, as mães que estão com Covid ou que estão com suspeita, pode e devem amamentar. Porque a gente sabe que o leite materno, ele tem um papel muito grande em melhorar a imunidade desse bebê, né? Ela passa anticorpos para o bebê, de toda a doença que ela já teve, inclusive da que ela tem. Então, se ela tem Covid, ela está passando anticorpos para ele contra o Covid. E essa criança amamentada, ela costuma ter quadros muito leves ou até mesmo nem adoecer. Então, nós já tivemos em Sobral bebês que positivaram para Covid, mas que como estavam mamando, né, não tiveram nenhum sintoma, porque eles estavam protegidos pelo leite materno. Então, a amamentação vai ser permitida, né, e deve ser até incentivada. Por outro lado, eu quero que a mãe tome cuidado, né? Então, se a mãe ficou internada na Santa Casa, né, ou no hospital regional, para ter o neném, e ela foi exposta a outros profissionais ou algumas pacientes sem máscara, né? Então, ela tem que chegar em casa e tomar esse cuidado. O que ela vai fazer? Ela vai manter o bebê mais distante da cama dela, os 2 metros que a gente imagina, né? Dá para ela tossir, não respingar no bebê. E sempre que ela for amamentar, ela vai vestir a máscara, higieniza as mãos com água e sabão ou com álcool gel, e depois ela pega o bebê. E a hora que ela está amamentando, ela não pode estar tirando ou pegando nessa máscara ou coçando o nariz e a boca, né? Então, isso é muito importante para que ela evite de passar qualquer resfriado que ela vá desenvolver durante a amamentação, tá? Então,
Já que o leite materno protege o bebê de doenças, já que os bebês estão tendo quadros sintomáticos bem leves, né? Não costumam ser quadros graves, como é o adulto e o idoso, né? E, e já que a mãe tem como se proteger para diminuir essa contaminação, o aleitamento materno deve ser mantido e, inclusive, incentivado, mesmo com as mães que estão trabalhando, né, ou que estão se expondo, né, ou que estão doentes. A mãe que estiver trabalhando, como ela também não sabe se ela se contaminou durante o dia, ela deve tomar o cuidado de usar máscara e higienizar as mãos antes, tá bom? Que isso é importante. Vamos passar. Pronto. Após a alta, né? Quando chega em casa. Eu já estou trabalhando no projeto Koala desde 2013. E as mães que ficaram, ou as equipes de PSF que me acompanharam, sabem que desde 2013 eu já orientava que esses bebês de ricos, né, mantivessem isolamento social após a alta. Por quê? Para um bebê prematuro que estava internado, que já ficou em oxigênio, em ventilação mecânica, qualquer resfriado bobo, né, não precisa ser nenhum coronavírus, poderia piorar o cansaço desse bebê, esse pulmão que é muito frágil, ele cansar e ter que voltar para o hospital. E o que eu menos quero, depois de uma alta hospitalar, é que o recém-nascido volte para o internamento, tá? Então, a gente já vinha orientando a família como é que deveria ser os cuidados após a alta. Então, o que eu já fazia para os prematuros, hoje nós vamos estar orientando para todo recém-nascido. Então, a mãe chega em casa, o recém-nascido é para estar em isolamento. Ele não é para receber visita, né? Ele não é para passear na casa dos vizinhos, nem na casa das tias, nem das avós. Porque se tiver qualquer pessoa doente no ambiente, ou se receber visita de alguém doente, a criança pode adoecer e voltar para o hospital. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas não sabem que as doenças transmitem. Então, eu já vi mãe levar a filha com catapora visitar recém-nascido, né? Ou mãe tá com a filha com diarreia e visitar o recém-nascido. Aí o recém-nascido adoece, a mãe que tá puérpera, né? Que acabou de ganhar neném, quando viu a criança com catapora, pegando no bebê e tudo, começou a chorar. Então, realmente são situações que não faz sentido. Né? Como é que eu estou com dor de barriga? Como é que eu estou gripada? Como é que eu estou com dor de garganta? E vou visitar um recém-nascido que ainda não está pronto para ser exposto para essas doenças, né? Então, para a gente não ficar perguntando na porta quem está doente, quem não está, né? A gente já vai proibir, mesmo fora da pandemia. Agora, na pandemia, é proibido mesmo, né? Ninguém deve estar ninguém, né? Além do isolamento social, né, o bebê também não deve passear. Não dá para ir para lugares onde tem muita gente, né? Por exemplo, em cultos ou em igrejas, né? Quando está funcionando, também não dá certo. Porque se tiver uma pessoa que tussa lá, também já pode estar adoecendo o bebê. Né? Então, durante a pandemia, ele não vai sair para canto nenhum. Mas mesmo fora da pandemia, a gente vai manter o cuidado de proteger o nosso recém-nascido, tá? Para ele não ter contato com pessoas doentes. É importante manter a casa ventilada, né? As janelas abertas, arejadas, porque se houver alguma tosse, algum espirro, o vírus vai pegar o rumo da rua e lá na rua ele morre, tá? Se está toda fechada a casa com ar-condicionado, o vírus fica circulando dentro do ambiente onde ele está, né? Por isso que o quarto, que costuma ser um lugar mais fechado, que a gente está em ar-condicionado, onde a gente dorme, não deve ser um lugar para receber visitas, né? As visitas não poderiam chegar da rua e sentar na cama do casal, ficar tossindo ou conversando em cima do berço do bebê. Isso já é inadequado, mesmo sem pandemia. Agora, com a pandemia, já não entra de jeito nenhum, né? Se a gente quiser conversar com a visita, é ela lá na rua, né? E a gente conversa daqui da porta de casa, tá? Sem se encostar a mais de 1 metro de distância. Cuidado se a visita pegar no portão, que pode ficar o ferro contaminado por 4 horas, né? Que mais? O banho de sol, esse bebê vai continuar saindo para tomar o banho de sol, né? A família tá de máscara, o recém-nascido não tá com máscara, mas ele fica no sol e ninguém pode chegar perto dele. Se a família puder dar o banho de sol no muro, no quintal, né? Na janela, abre a janela e bate sol,
para evitar de sair com ele, melhor ainda. Se não puder, se não tem como entrar só nessa casa, né, não tem um muro, não tem um quintal, a gente vai sair na calçada, né, por 15 minutos, normalmente, e não deixa ninguém se aproximar do bebê, tá certo? E volta para dentro de casa. E normalmente já é de rotina, quando a criança chega do banho de sol, a família dá um banho esse bebezinho. O que mais? Vamos passar. Pronto. Como é que a gente vai fazer com as pessoas que estão em casa, tá? Em casa, se todo mundo estiver com saúde e não estiver saindo, a gente não vai usar máscara dentro de casa. A máscara é de uso obrigatório do lado de fora, tá? Qualquer pessoa que começa a sentir qualquer sintoma dentro de casa, ou dor de garganta, ou dor no corpo, ou febre, imediatamente ela já deve estar andando dentro de casa com máscara. Só tira no seu quarto para dormir. Essa pessoa doente não deve dormir no mesmo quarto do bebê, ou então que ficasse a mais de 2 metros. Então, normalmente nos prematuros do koala, quando o pai ou o irmão mais velho pegava a gripe, a gente procurava outro lugar para eles dormirem, ou na sala, ou em outro quarto, para poder não ter perigos de madrugada, o irmãozinho tossir e respingar no bebezinho, tá? Se a mãe acabou de ter o bebê, está de resguardo, e tem alguém ajudando ela em casa, seria muito bom se essa pessoa estivesse direto dentro de casa com ela. Né? Se for alguém da família, ou uma amiga, ou avó, o ideal é que a avó ficasse em casa, para não ficar indo e vindo durante a pandemia, tá? Se não for possível essa avó dormir em casa, né, ou essa pessoa que esteja ajudando em casa, essa pessoa deve seguir todo aquele protocolo, como é que a gente faz, chega em casa, da rua para casa, para se descontaminar, tá? Que eu vou mostrar o protocolo para vocês, tá bom? E ela pode, dentro da casa, né, por perto do bebê, ficar usando máscara se ela estiver se expondo muito, né? Quando sai na rua, quando vai no mercantil, ela pode, enquanto estiver na casa da puérpera e do bebê, estar de máscara para diminuir a contaminação. Próximo. Pronto, aí. Eu cuidados com as compras bancos. Então, quando a gente sai, porque algumas vezes a gente é obrigada a sair, a gente tem que sair o mínimo possível, mas algumas vezes alguém de casa tem que sair para as compras, existe todo um protocolo que deve ser seguido, né, para evitar essa contaminação. Então, a gente já sabe que quando a gente está na rua, a gente vai estar de máscara, constantemente de máscara, não pode tirar nem para coçar o nariz, e a gente vai tentar manter distância das pessoas de pelo menos 1 metro, né, de todo mundo, e vamos evitar de encostar a mão na boca, no nariz e de coçar os olhos, tá? Aí a gente não vai retirar a máscara em nenhum momento, né? E a hora que a gente chegar com essas compras, a gente vai ter que passar por 2 processos, que um é higienizar toda a compra e o outro é limpar, né? Tomar banho, higienizar também, fazer a nossa higiene diária íntima, né? Então, as compras chegam, aquelas embalagens, aquelas frutas, elas podem estar todas contaminadas por qualquer outra pessoa que tenha pego nas frutas, né? Então, o ideal é que a gente já lave as frutas, já limpa as embalagens, ou com água e sabão, ou com álcool, né? E já guarde tudo limpo, tá? As sacolas plásticas que a gente isole, né? Ou despreze, porque elas podem estar contaminadas. Terminei de limpar toda a minha compra, aí eu vou passar direto para o banho, vou tirar toda a minha roupa, tomar o banho, lavar a cabeça, né? Fazer toda a higienização minha e vou vestir outra roupa limpa. Lembrar também de descontaminar os utensílios que a gente leva, né? O óculos tem que lavar com água e sabão. O celular tem que ser descontaminado com álcool a 70%. Se usa relógio, tem que descontaminar. Carteira. Então, tudo isso a gente vai deixar na porta de casa, né? O sapato que andou em todo canto, a gente vai deixar na porta de casa. A gente pode ter na porta já a solução de água com hipoclorito para a gente estar higienizando a sola do sapato, né? Para não andar com ele, tá? Esses cuidados que a gente está mostrando para vocês, esses cuidados eu já fazia quando eu tinha recém-nascido em casa. Como eu trabalhava em hospital, então sempre que eu chegava do trabalho, eu não pegava no meu bebê com a roupa que eu vim do hospital. Então, já era de rotina eu entrar direto para o banheiro, tomar um banho, me limpar para depois pegar no meu bebê, tá? A mesma orientação eu sempre dei para os irmãos mais velhos. Mesmo
mesmo antes da pandemia, se o irmão mais velho passa a manhã todinha brincando na escola, rolando no chão, abraça os coleguinhas, né? De certo que tem coleguinha que está com o nariz escorrendo. Do jeito que essa criança chegar em casa, toda lambuzada, se ela beijar o irmãozinho caçula que acabou de nascer, muito provavelmente que esse irmãozinho vai adoecer, mesmo que o irmão mais velho não esteja doente, porque ele vem contaminado da escola. Então, essa orientação da criança passar direto para o banheiro já existia antes. Agora, com a pandemia, tem que ser obrigatória. A gente não pode descuidar. Se eu chego da rua, eu não posso deitar na cama, deitar no sofá, porque eu contamino o móvel. Né? Eu tenho que passar direto para o banheiro sem encostar em nada. Tá? Vamos passar? Né? Então, as precauções quando entrar em casa, tem que ter a solução de hipoclorito para limpar os sapatos na porta, né? Tem que deixar a caixazinha para já ficar o celular, o relógio, o óculos também na porta para a gente higienizar depois, né? Passa direto para o banheiro, toma banho, tira toda a roupa, coloca a roupa limpa, né? Se você tem qualquer sintoma, ou se você está preocupado com a contaminação, use máscara, né? Uma máscara limpa, que essa máscara tem que estar sempre trocando a cada 4 horas ou quando ela estiver molhada, né? E depois lembrar de limpar o celular, o óculos, né? Para poder estar utilizando ele dentro de casa. Certo? Se você saiu de luva, muito cuidado quando for tirar a luva, porque a luva ela está contaminada. Então, retira a luva e higieniza a mão logo em seguida. A máscara também a gente considera contaminada. Quando retirar a máscara, sempre tem que higienizar novamente. Próximo. O que eu queria acrescentar para vocês, né? Então, o que a gente acha que vai acontecer, essa pandemia vai acabar, o coronavírus vai diminuir, mas ele não vai sumir. E podem aparecer outras pandemias. Então, muitos dos nossos costumes vão ter que ser reformulados, né? Quando eu cheguei em Sobral, há 20 anos atrás, eu me admirava quando eu ouvia as pessoas chegando da rua e falando, eu tô com o corpo quente, deixar meu corpo esfriar para eu pegar um recém-nascido. E eu não entendia o que era isso, porque na verdade não é o corpo que tem que esfriar, é a higienização que tem que ser feita. Então não adianta eu ficar meia hora dentro de casa esperando o corpo esfriar para pegar no recém-nascido se eu não lavei as mãos com água e sabão. Mesmo com o corpo mais frio, se eu tô suja, eu tenho que lavar. Então todo mundo que chega da rua vai ter que ter essa consciência de que a gente vem sujo da rua, além de quente. Né? Que sapato que anda na rua, sapato que anda no hospital, não deve estar andando dentro de casa. Então, isso já são atitudes que outras populações já fazem há muito tempo e que a gente vai ter que tomar esse cuidado. Né? De não estar andando dentro de casa com aquele sapato que andou na rua, dentro de hospital, ou no posto de saúde, né? Ou em qualquer outro lugar. Né? Porque eu vou contaminar a minha casa. Eu posso estar com meu bebezinho engatinhando. Né? O cuidado de chegar do trabalho e direto tomar banho, antes de pegar no filho, do irmão mais velho passar direto para o banheiro, antes de almoçar ou antes de pegar no irmãozinho, né? O cuidado de não tossir perto das pessoas, de não estar levando as visitas para dentro do quarto. Então, são pequenos cuidados que, mesmo com o fim da pandemia, a gente provavelmente vai manter. Lógico que a gente não vai ficar usando máscara a vida toda, 24 horas, né? Vai ter um momento que a máscara não vai precisar ser usada direto. Mas eu acredito que algumas pessoas de risco, né? Então, meu pai que é um idoso, que toma remédio, que tem problemas, se ele vai para um hospital, eu acho que ele deveria, então, ir de máscara. Né? Se eu estou gripada, eu não posso visitar ninguém ou fazer qualquer consulta gripada sem a máscara. Eu vou ter que usar a máscara se isso acontecer. Né? Hoje, lá no hospital, quando os meus funcionários estão gripados, a gente está pedindo para deixar em casa. Não vem nem trabalhar. Os funcionários sintomáticos não estão trabalhando. Eles ficam em casa, completa o tempo para poder colher o exame. Se o exame descartar o Covid, é que ele volta para o trabalho. Até para diminuir a propagação do profissional para o paciente ou entre os profissionais, né? Mas, mesmo numa situação que não seja de pandemia, se eu estou doente, eu tenho que estar de máscara direto. E a higienização da mão vai ter que virar rotina. Que a gente já ensinava as crianças, vai comer, lave as mãos, sai do banheiro, lave as mãos. Então, chegou de casa, lave as mãos, né? Tome banho, troque de roupa, vai virar rotina. Né? Então, a gente tem que estar preparado para essas novas atitudes pós-pandemia.
Muito obrigada. Obrigada, doutora Juliana, foi muito esclarecedora a sua apresentação. Acho que todo mundo aqui ficou bem atento e recebeu muitas informações brilhantes da sua parte. Quero contar para você, nós já temos 350 pessoas acompanhando a nossa live. Quero pedir para todos que não esqueçam de dar aquele joinha para que a gente possa chegar mais longe, né, com a nossa apresentação, e também dizer para vocês que a gente tem gente de todo o Brasil assistindo. Tem gente aqui de Sobral, do Centro de Saúde da Família, dos CRAS, das escolas, do Centro de Referência em Saúde da Mulher, dos nossos centros de educação infantil. Mas a gente tem gente do Rio de Janeiro, de Uberlândia, de Quixadá, de Fortaleza, de Salvador e do Amapá nos assistindo. Muito obrigada por estarem curtindo a nossa live. Espero que vocês estejam gostando. E agora eu vou convidar a doutora Ana Cecília Sucupira, que vai falar para a gente de algumas coisas inovadoras que ela tem para nos mostrar e algumas sugestões que ela tem aqui para trazer para o nosso debate. Não esqueçam que depois a gente tem uma sessão para vocês tirarem dúvidas, algumas coisas que as nossas palestrantes trouxeram, que vocês acharam de interessante. Se vocês já estão comentando, vocês veem que aparece aqui no nosso rodapé e vocês já estão vendo os comentários. Pois fiquem à vontade e tragam as suas perguntas que depois a gente vai responder. Doutora Ana Cecília, a palavra está com a senhora. Bora lá. Boa tarde. Então, vamos começar. Eu vou falar sobre o Covid e a saúde da criança. O que pode ser feito pela saúde da criança? Então, o primeiro slide, por favor. O segundo, por favor. Veja bem, a Covid-19 e a população infantil. Há uma pergunta sempre no ar se as crianças pegam menos Covid-19. Não há uma resposta ainda definitiva. Por quê? Porque as crianças têm, na maioria das vezes, causas assintomáticas, sem sintoma nenhum, ou elas apresentam casos leves, uma gripe que ninguém nem se dá conta que possa ser o Covid. Mas elas podem estar com Covid. E esses casos não se faz teste, nem se notifica. Então, a gente não sabe ao certo quantas crianças pegaram Covid, tá? Agora, uma coisa é certa, as crianças têm casos mais leves. Inclusive, há várias teorias e estudos para entender por quê. Mas há um caso curioso. Vocês devem saber que a catapora, por exemplo, na criança tem casos muito mais leves do que no adulto. O adulto com catapora são casos muito graves. Então, o vírus do Covid está se pensando que ele tem essa mesma característica. Na criança, casos leves, e nos adultos, casos mais graves. Agora, veja bem, aí que está o perigo. A criança assintomática ou com sintomas leves são as que mais transmitem. Se elas estiverem contaminadas, principalmente assim, os pais levam as crianças para ficar na casa dos avós. Os avós são população de risco. E aí a contaminação dos avós é muito alta. Então, criança não pode estar junto de pessoas que são de muito risco, porque a gente não sabe se elas estão contaminadas ou não. É melhor elas ficarem com os pais ou isoladas das pessoas que são de risco. Bom, tem casos graves em crianças? Tem tido notificação, mas geralmente são crianças que têm alguma outra doença de base, que a gente chama de comorbidade, tem alguma outra doença de base. Por exemplo, tem morte, sim, também. Aí, aqui em Sobral, já tiveram 3 óbitos de recém-nascidos que estavam já internados na unidade neonatal com outros problemas, outras complicações, e foram ao óbito. Aqui em São Paulo, até quando eu soube, tinham 4 óbitos, um somente que não tinha uma doença de base. Então, é uma doença que em criança evolui com menos gravidade, é mais leve, mas tem esse risco enorme de passar para os adultos, principalmente para os avós. E agora, o próximo, por favor, eu quero falar sobre o cuidado, a puericultura das crianças nesse tempo de pandemia. Veja, a situação de Sobral, como aqui em São Paulo, é muito grave. Então, a gente tem que evitar aglomerações, tem que evitar saídas de casa. A lei é fique em casa. Então, crianças que estão bem de saúde, sem nenhum problema, não devem ir
à unidade de saúde para pesar e medir. Depois que a pandemia cessar, é possível recuperar, ver como é que ela está, de peso e altura. Mas, por enquanto, é ficar em casa, porque vai para a unidade de saúde, senta na sala de espera, entra, pega um ônibus, pega uma coisa para ir, não é aconselhável. Aqui em São Paulo, a gente está alegando para os pacientes e os que estiverem bem para não vir à unidade de saúde. Agora, tem um detalhe, né? Em crianças que são de risco, aí a gente tem que ter outro cuidado mais intenso. O que eu estou chamando? A gente aí em Sobral, aqui também em São Paulo, meu serviço, a gente classifica em crianças de risco clínico e social. As crianças de risco clínico precisam de um cuidado mais de perto. Então, o que é o risco clínico? O que a gente considera risco clínico? As crianças que nasceram com peso menor de 2.500 gramas. Ou seja, os prematuros e aquelas crianças que a gente chama de baixo peso. Essas são risco clínico. E mais uma categoria, a criança que ficou internada após a alta da mãe. Ou seja, ela teve alguma complicação, está com alguma doença, infecção que seja, e a mãe teve alta e ela ficou. Essa criança, quando tem alta, ela precisa ser vista presencialmente logo após a alta. Então, próximo. Eu até esqueci de pedir o próximo. Aqui, por exemplo, 6 vezes. Risco clínico, peso ao nascer menor que 2.500 e que ficou em internação após a alta materna, tá? Próximo. Então, essas crianças de risco clínico devem ser vistas em consulta no centro de saúde da família. De preferência, na primeira semana após a alta. É claro que isso vai ser combinado com a unidade, com hora marcada, para que vá evitando que seja uma hora que tenha muita gente na unidade. Preciso ver como é essa criança que esteve internada até agora, como é que ela evoluiu. Em termos de se está mantendo a temperatura, se está ganhando peso, se tem quiterícia, que outro problema ela pode estar apresentando que a mãe não esteja percebendo. Então, essa criança tem que ir para a consulta na unidade de saúde, certo? Próximo. Agora, se as crianças ou os bebês até 2 anos de idade, que a gente faz aquela puericultura mais intensa, né? A proposta que a gente está fazendo aqui em São Paulo, vários serviços estão fazendo com bons resultados, é a consulta online. E essa consulta pode ser feita de acordo com o calendário de puericultura daí de Sobral, que é do Ministério da Saúde. Consulta no 1º, 2º, 4º, 6º, 9º, 12º, 18º e 2 anos. Então, essas consultas online, nesse período, a gente vai fazer todas as orientações que a criança precisa, tá? Então, vamos ver como é que isso é feito. O próximo, por favor. Uma coisa importantíssima é que a unidade de saúde tenha o telefone da mãe ou do pai da criança. Então, aí em Sobral, é importante que a equipe do Trevo, na visita à maternidade, já anote o telefone do pai e da mãe, ou do outro responsável pela criança, para repassar para a equipe de saúde da família, do centro de saúde da família. Porque essa pessoa da equipe de saúde da família vai ligar para a consulta online. Próximo, por favor. Então, veja, na consulta online, né, a enfermeira vai ligar para a família. De início, que é o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, tem que ter informações de como é que está essa criança. Ver se ela tem algum problema, se a mãe tem alguma dúvida, fazer todas as orientações que a Juliana tão bem colocou. É um momento que a enfermeira tem que reforçar todas essas orientações, inclusive perguntando como é que estão sendo feitas essas orientações. E, além disso, dá as orientações que são próprias dessa idade, da idade da criança que ela está fazendo a consulta. Então, ver como é que está a alimentação, como é que estão os cuidados com a criança, como é que está o desenvolvimento, certo? Tudo isso, e já fazer todas essas orientações. Agora, passo o próximo.
Tem duas consultas que são muito importantes, a do 4º e do 6º mês, por isso que elas estão grifadas aqui em vermelho. Porque no 4º mês, aquelas mães que tiveram que só tem licença gestacional de 4 meses e teriam que estar voltando ao trabalho, então é preciso fazer as orientações da introdução da alimentação complementar, que pode ser feita online também. E passo o próximo, por favor. E as crianças cujas mães têm gestação de 6 meses, então é na consulta de 6 meses que tem que se fazer as orientações da introdução alimentar, da alimentação complementar. Então, nesse momento, é uma conversa mais demorada e a enfermeira pode passar todas essas orientações, tirando todas as dúvidas das mães, certo? Bom, então, falta só uma coisinha ainda, essa puericultura que é feita online, para a gente comentar, que são as vacinas. Pode passar o próximo, as vacinas. Veja, no primeiro ano, é importante fazer todas as vacinas, porque são deixar a criança protegida, principalmente, por exemplo, o rotavírus. A gente só pode dar o rotavírus até 6 meses. Depois de 6 meses não pode dar mais. Então, a criança tem que se vacinar antes, porque senão ela vai ter depois complicar muito mais. Agora, as crianças que foram vacinadas, todas as vacinas no primeiro ano, no segundo ano de vida, elas podem deixar para fazer o reforço depois que acabar a pandemia. Elas já estão protegidas, esse reforço é para que essa proteção seja mais duradoura, pode ser feito depois que acabar a pandemia. Com isso, a gente evita saídas de casa, evita aglomeração lá nas unidades de saúde em todo o trajeto da criança, tá? Então, é importante isso de que ela não saia para fazer vacina, que pode ser o reforço, pode ser feito depois. Próximo. Agora, vamos supor que a criança, ela está com um problema, está com a gripe, ou está com qualquer outra queixa, até queixa de pele, queixa do que for. Algumas queixas dessas, a gente pode até dar uma orientação online, tá? Agora, se a família está muito em dúvida, ela pode mandar um WhatsApp para a unidade de saúde. Quer dizer, ela já deve ter o telefone da unidade de saúde, onde ela pode ligar, tá? A enfermeira já deve ter ligado, isso é preciso esclarecer, ter esse telefone disponível para a família. Então, a família, como é que a gente tem feito em São Paulo? Elas mandam WhatsApp, porque a ligação, às vezes, sai caro para a família. Então, manda um WhatsApp. Pode mandar escrito ou pode mandar um áudio, que fica mais fácil. Agora, para fazer a consulta online por WhatsApp, já é mais complicado. Então, a enfermeira que lê o WhatsApp vai ligar para a família, primeiro, para esclarecer o problema, do que se trata que a criança está apresentando, o que é que a criança está apresentando. Se for possível, a gente resolve pelo telefone. Às vezes são coisas simples que pode se fazer pelo telefone. Ou então, se não der para resolver pelo telefone, ela pode orientar para vir ao centro de saúde da família, né? Com hora marcada, com jeito de que ela tenha o mínimo de contato com as pessoas que estão na unidade. Então, isso é possível fazer. Nossa experiência, muitas das dúvidas, das queixas que a mãe tem, a gente resolve pelo telefone, e quando for necessário, ela vem até a unidade, certo? Então, isso aí é muito importante para você evitar todas essas visitas desnecessárias, certo? Agora, né, eu vou passar um videozinho e vou abordar um tema que é bem polêmico. Pode passar. Vídeo para vocês verem como é em outros lugares, tá? Vídeos de crianças asiáticas, que lá a importância maior foi o uso de máscaras, tá? Então, pode passar, por favor.
Bom, olha, há uma recomendação do Ministério da Saúde que não se use máscara em criança menor de 2 anos, porque pode ter problemas de sufocação, que a criança não tem coordenação motora para usar. A minha opinião é o seguinte: criança não deve sair de casa. Não precisa, a não ser que vá para uma unidade de saúde, como eu expliquei aqui os casos, e alguns casos. Agora, vamos supor, a mãe sai com um bebezinho para vacinar. O bebê tem menos de 1 ano para vacinar. Só que ela tem que levar o de 2, às vezes o de 1, 1 ano e meio, ou de 2, ou de 3, porque não tem com quem deixar. Essas crianças precisam ir de máscara. Eu não acho que menos de 2 anos não se use máscara. Não tem que usar máscara. Se não, acima de 2 anos, como a Juliana falou, se tem alguém contaminado em casa, tem que usar máscara. Agora, para sair, se essa criança tem mais de 1 ano, tá? Ela deve ir de máscara para fora de casa. Se ela vai na unidade de saúde acompanhando a mãe que está levando o bebê para vacinar, ela tem que ir de máscara. Porque essas crianças de 1 ano a 2 já conseguem ficar com a máscara. Aliás, esse vídeo tem umas coisas erradas, né? Tirar a máscara pelo nariz assim não é o adequado, tem que tirar pela coisa. Mas é possível usar. O que eu quero chamar a atenção é que a criança maiorzinha, quase com 2 anos, que vai sair de casa, porque a mãe não tem com quem deixar e precisa ir à unidade de saúde, deve usar máscara, tá? Não vai sufocar com isso, que é uma coisa rápida e volta, a mãe está olhando para ela. O que não pode é deixar o bebê no berço de máscara, isso não. Mas se vai sair de casa, eu acho que tem que se recomendar. Bom, eu acho que eram essas questões mais importantes. A questão da consulta online, a gente está fazendo aqui em São Paulo, porque é uma forma de a gente ter acesso às mães e orientar, reforçar todos esses cuidados que a Juliana falou. A gente pergunta, nós fizemos até uma pesquisa online de como primeiro nós fizemos uma pesquisa online, como é que as mães estavam, a família inteira estava se protegendo. Quantas vezes saía de casa, o que fazia para sair de casa, o que fazia quando chegava em casa, quais eram os motivos da saída, para poder fazer uma orientação mais dirigida para o que aquela família está precisando, tá? Então, eu volto para encerrar, eu digo, todo cuidado com as crianças é muito importante, porque mesmo que elas tenham as infecções sejam leves, elas contaminam outras pessoas. Então, para reduzir os casos de crianças e adultos, é importante evitar que essas crianças venham a se contaminar com Covid-19. Bom, muito obrigada. Fico à disposição para as perguntas. Obrigada, doutora Ana Cecília, muito esclarecedora a sua apresentação, excelente, obrigada, foi muito, trouxe alguns desafios para a gente aqui em Sobral, desafios que a gente vai ao longo aqui das próximas conversas, né, tentar implementar. A doutora Juliana já está fazendo algumas consultas online, algum acompanhamento online no nosso projeto Koala, mas temos alguns desafios para serem executados em larga escala na atenção primária, coisas para a gente pensar nesse futuro próximo. A gente já tem aqui uma pergunta, que é da Rita Gadelha, lá do Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa. Ela está perguntando aqui para a gente se a mulher grávida que contrai o Covid, ela pode transmitir o vírus para o bebê. Olha, Célia,
Rita, desculpa. Nesse momento, a gente ainda não tem evidência científica dessa transmissão. Tem um estudo que fala da contaminação na placenta, mas a gente ainda não tem a questão da confirmação no recém-nascido. Como eu venho falando aqui no município, essa é uma doença ainda nova, né, e que ao longo dos anos a gente vai descobrir mais sobre a evolução, a história natural dela, e eu acho que a gente vai ter mais segurança para dizer sim ou não em relação a essa transmissão. É mais um desafio que entra naqueles como a gente já tem de dengue, Zika vírus, né, que são doenças endêmicas na nossa região. A gente tomou aí uns anos atrás um sustão com Zika, então era bem importante que aquelas pessoas que conseguem planejar, que seria o ideal como sociedade, que a gente conseguisse planejar as nossas gestações, que a gente neste momento fizesse um adiamento, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento desse vírus. Então, quem é inteligente bastante, vai adiar sua gestação para um momento mais seguro em que essas certezas possam ser dadas. A Margarida Oliveira, ela fez um comentário aqui. Ela está perguntando, e aí, doutora Juliana, acho que a senhora pode responder isso aqui, se pode tomar banho de sol na rua. Doutora Juliana? Doutora Juliana deu uma saidinha aqui. A doutora Juliana está entrando. Bora. Doutora Juliana, a Margarida Mesquita Oliveira está perguntando para a gente se pode tomar banho de sol na rua. Não, Margarida, muito obrigada. Eu sou a favor de tomar banho de sol. A internet da doutora Juliana está com um pouquinho de dificuldade. Vamos dar um tempinho aqui para ela poder responder. Vamos aqui, doutora Ana Cecília. Doutora Ana Cecília, vamos fazer aqui, ó, o Kerison Mesquita está perguntando para a gente se um bebê de 2 anos deve usar máscara. Reforce aí, comente também, eu acho que é interessante comentar, reforçar quais seriam, né, os possíveis efeitos deletérios de uso de máscara, quais são os riscos que as famílias que, porventura, tenham que sair com suas crianças pequenas e colocar máscara, elas devem prestar mais atenção. O que as pessoas devem ficar ligadas? Bom, olha, é o seguinte, as crianças com 2 anos podem usar máscara, mas não é para usar máscara direto em casa, é para sair, se ela for sair. Ela não deve sair, mas se ela for sair, você põe a máscara. Tirar sempre, como a Juliana explicou, tirar pelos elásticos, tá? Não vai comer fora na rua, porque aí vai ter que tirar máscara, não é para tirar máscara. Veja, se a gente está fazendo a criança ficar o máximo em casa e só sair em situações extremas, não é para ficar comendo no meio da rua, nem nada disso. Agora, tem uma coisa, essa máscara não deve ficar durante muito tempo, porque a criança vai babando aí e vira um meio de cultura. Então, são para saídas que vão ser rápidas e voltar para casa. Chegar em casa, tirar pelo elástico, lavar a máscara e guardar. E em casa, só se tiver uma pessoa contaminada, ou se a própria criança, vamos supor uma criança de 2, 3 anos, que está com um teste positivo, ela tem que ficar de máscara para não contaminar, principalmente os avós. Mas o risco da criança de 2 anos não isso, o risco existe na criança bebezinha que está deitada lá no berço e que está com a máscara, pode se sufocar. Não é esse o caso que nós estamos falando. Você falou criança de 2 anos. Ela pode usar, não deixar puxar assim, o vídeo puxa assim, não é por aí. E quando chegar, não é ficar a manhã inteira com a máscara. Tem que ver se a máscara tiver úmida, se a criança espirrar muito, tem que trocar essa máscara. Mas é só na saída e na volta. Ou em casa, se tiver alguém contaminado. Você está sem som. Está sem som. Pronto, já voltamos.
Doutora Juliana, a doutora Ana Cecília comentou sobre o uso das máscaras para menores de 2 anos. A gente queria que tu fizesse um comentário sobre isso também, mas eu também queria que tu já respondesse uma pergunta da Margarida Mesquita, que ela está perguntando sobre o banho de sol, se ele pode ser na rua, que tu reforçasse. E eu também queria que depois as duas comentassem sobre quais os sintomas da Covid leve nas crianças. O pessoal está pedindo para relembrar aqui. Tá certo. Tá bom. Vou conversar antes com você. Supervisão, né? Que aconteceu anteriores, algumas crianças enrolava. Então, a mãe perto, a criança, vendo que a criança está deixar uma criança. A doutora Juliana está, de novo, com um pouquinho de dificuldade na internet dela. De ficar só, ela sempre está. Doutora Ju, a sua internet está ruim. Então, para um pouquinho. Essas são as novidades. Essas são as novidades das lives que a gente faz nos novos momentos, né? Que a gente tem a casa, tem os filhos, as mulheres agora trabalham, tem essa dupla atividade, isso acontece com todo mundo. Doutora Ana, vou passar então a bola para a senhora fazer aqui uma relembrada para o pessoal sobre os sintomas leves da Covid nas crianças. Por favor. Agora ela está sem som. Pronto. Eu estou sem som. Pronto, pode começar. Repita. Tá. Então, olha, a maioria dos casos de Covid em crianças são benignos, são leves, são como uma gripe. Então, a criança tem um pouco de febre, uma coriza e tosse. A tosse é bem frequente. Nós tivemos um bebê lá no nosso serviço, que é um centro de saúde escola, a criança estava com febre, com tosse e com o nariz escorrendo. O pai estava positivo, já tinha sido saído de casa para outra casa para não contaminar o bebê, mas o bebê já estava contaminado. Aí nós fizemos o teste, pedimos para voltar, ele mantinha esse quadro, quando ele voltou ele estava bem, mamando bem, tudo, só fizemos observação e tratamos como um resfriado simples, tá? Basicamente é isso, é febre, tosse e coriza, tá? A criança não vai dizer que está com dor de garganta, só que se for maiorzinha, mas é febre, coriza e tosse, tá? E aí você trata como se fosse um resfriado. Essa criança evoluiu super bem, era um bebê de 4 meses, mas o pai estava contaminado, saiu de casa depois que já tinha contaminado o bebê. Mas, em geral, são casos leves. Certo, nós vamos alterar aqui um pouquinho a nossa ordem. Nós vamos passar agora um vídeo que foi produzido pelo PET Interprofissionalidade, com participação da UFC, da UVA e da Escola de Saúde Pública Visconde Saboia, que é um vídeo que trata sobre dicas para as gestantes, para as puérperas e para as crianças, para como evitar o Covid-19. Depois do vídeo, a gente vai voltar com a doutora Ana Cecília e com a doutora Juliana, e aí a doutora Juliana, nas considerações finais dela, ela vai responder essa pergunta que ficou pendente. Não se preocupem que a gente vai responder. E não esqueçam de dar o nosso joinha e compartilhar a nossa live. Bora, vamos ver o vídeo. Olá, somos o PET Saúde Interprofissionalidade de Sobral e vimos dar algumas dicas para as mamães e papais sobre os cuidados a serem tomados no período da Covid-19. Para as gestantes, é importante lavar sempre as mãos com água e sabão durante 20 segundos ou usar o álcool em gel. Evitar tocar olhos, nariz e boca, manter sua casa higienizada, inclusive as maçanetas, e evitar contato com pessoas doentes. Quando bebês e mamães estiverem em alta hospitalar, devem ir logo para casa, onde o recém-nascido deve ter um local limpo e organizado, tendo contato com o menor número de pessoas,
Se possível, contato apenas com os pais, que devem estar saudáveis. Evitar visitas, com certeza, é a melhor estratégia para evitar o contágio por coronavírus para os recém-nascidos. Recomendações importantes com o recém-nascido. Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 70% sempre que for tocar no recém-nascido. Evite tocar olhos, nariz e boca do recém-nascido. Higienize o celular e os brinquedos das crianças e, quando for amamentar, lavar as mãos e utilizar máscara. Atenção, mamães! O banho de sol deverá acontecer em uma área aberta dentro da sua casa, sempre evitando sair em ruas ou pracinhas. Ao espirrar ou tossir, cubra nariz e boca com um lenço ou com um braço, nunca com as suas mãos. Mantenha sempre a distância de seus 2 braços bem abertos de outras pessoas e evite abraços, beijos e apertos de mãos nesse momento. Durma bem, tenha uma alimentação saudável e mantenha os ambientes sempre limpos e bem ventilados. E lembre-se, fique em casa. Se precisar sair, não se esqueça da sua máscara de tecido. Nós da equipe PET agradecemos a sua atenção. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da live. Nós vamos entrar aqui no nosso encerramento. Vou passar a palavra para a doutora Juliana, que vai fazer as considerações finais dela e vai responder a pergunta que ficou pendente. E aí, o banho de sol e a sua opinião em relação às máscaras, que é nosso debate final aí para as crianças. Diga, doutora Juliana. Pronto, Josi. Então, sobre o banho de sol, a gente vai priorizar o banho de sol dentro de casa quando possível, né? Nós já estamos, Josiane, há quase 90 dias de quarentena. Não dá para ficar 90 dias trancado dentro de casa sem ter contato nenhum com o sol, né? Então, quem não puder dar o banho de sol da janela ou do quintal ou no muro, vai sair com máscara, os pais com máscara, né? Ou quem tiver com a criança no colo, se mantendo a distância de 2 metros de qualquer outra pessoa. Não pode encostar nesse recém-nascido que está tomando banho de sol na rua. Eu espero que toda a população se conscientize, tá? Por mais que seja bonitinho, a gente não fica apertando o bebezinho, não pega na mãozinha, não dá beijinho, nada disso, tá? É para se manter distante. Sobre o uso de máscara, né? Como eu já estava comentando, a gente vai... quem estiver fora de casa vai usar máscara direto, sem tirar para coçar nem para tossir. E as crianças, principalmente menores de 2 anos, tem que estar sob a supervisão do adulto. Ela não pode ficar só enquanto ela estiver usando a máscara, né? Eu queria aproveitar o momento para parabenizar a Prefeitura, a Secretaria pelo evento, né? Eu tenho acompanhado as lives pelo YouTube e estão ótimos os comentários dos nossos profissionais, né? Está bem animado. Esse momento que a gente está passando não está fácil, o isolamento é difícil para todo mundo. A gente vê que as pessoas estão muito medrosas, estão muito nervosas. Quem não está com medo do coronavírus está com raiva porque não pode andar pela rua livremente, né? Então, é um momento muito difícil, as próprias crianças estão percebendo e a gente tem que ter muita calma, muita paciência, né? Brincar com essas crianças, sorrir para elas, cantar música, para tentar diminuir o sofrimento emocional que o isolamento causa. Né? Muito obrigada pela atenção. Quero agradecer aqui em nome da comissão organizadora da 10ª Semana do Bebê a sua participação e quero lhe dar a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais. A senhora, nossa idealizadora do projeto Trevo de 4 Folhas. Eu não ia deixar de falar isso de jeito nenhum. A palavra para a senhora, doutora Ana Cecília. Bom, olha, eu estou muito feliz de ter podido participar dessa live, que eu acho fantástico, como vocês transformaram a Semana do Bebê de Sobral em algo muito positivo, com um alcance enorme. Eu acho que essas soluções inovadoras, que a gente tem que aproveitar o que tem de tecnologia, é fundamental. Então, eu quero parabenizar a organização dessa semana, da minha satisfação de estar aqui, que eu sempre estive presente, esse ano eu estou ausente, né? Estou aqui online, e dizer que eu acho que assim, as pessoas têm que ter consciência, nós estamos no pico dessa epidemia, dessa pandemia. Então, é ter mais paciência e não pode sair de casa, porque a gente sabe, olha, a gente tem visto tanta gente que dizia, não, vamos sair, não tem problema. Muitos já morreram.
Aqui em São Paulo a coisa está muito feia mesmo. Então, é ter paciência. E nesse capítulo da paciência, eu acho que é importante falar da paciência com as crianças. Tem que estar brincando com elas, inventando jogos. Eu sei que é difícil, porque todos os adultos têm muitas coisas para fazer, mas precisa ter paciência, senão elas vão ficar direto na TV, e isso não é uma coisa legal para o desenvolvimento da criança. Então, são tempos difíceis, não tenho dúvida. A gente entende a impaciência e tudo isso, mas vai passar. Um dia passa e a gente volta a ter uma vida mais normal. Tá? Muito obrigada por ter participado dessa live. Os palestrantes e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Eu vou ler aqui uma lista, porque tem uma lista de gente de todo o Brasil que esteve acompanhando a gente nesse momento aqui tão enriquecedor, que a gente pôde ouvir essas duas pessoas que trouxeram muito conhecimento para nós. Então, agradecer as pessoas aqui de Sobral, do Centro de Saúde da Família, das escolas, dos Centros de Educação Infantil, do CRAS, do Centro de Referência da Mulher, que nos acompanharam, das pessoas de Fortaleza, de Quixadá, de Iguatu, de Vitória do Espírito Santo, de Goiás, lá da cidade de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Uberlândia e Sacramento, em Minas Gerais, de Vitória do Jari, lá no Amapá, de Jacareí, em São Paulo, de Apueiras e Parambu, que ficam aqui também no Ceará, de Araxá, em Minas Gerais, de Novo Santo Antônio, no Mato Grosso, deve ser gaúcho que mora aí, meu conterrâneo, de Tianguá, no Ceará, e de Belém, lá no Pará. Espero que todos vocês tenham gostado, agradeço muito a participação de todos, deixem o seu joinha aí pra gente, compartilhem a nossa live, e as perguntas que ficarem pendentes, dentro do possível, nós vamos responder. Muito obrigada a todos, fiquem bem, usem máscaras e, por favor, lavem as mãos, não esqueçam disso. Isso vai ser o diferencial para a gente sair o mais rápido possível dessa situação, que nesse momento ainda é muito preocupante. Muito obrigada a todos. Calma, senhora.